Em um tranquilo subúrbio de Massachusetts, a vida de um jovem promissor foi brutalmente interrompida em um caso que chocou a comunidade e desafiou até os investigadores mais experientes. Brandon Chiklis, um rapaz de 20 anos conhecido por sua gentileza e paixão pela natureza, desapareceu em uma tarde de verão de 2018, deixando para trás um vazio que sua família nunca poderia imaginar. O que começou como uma busca desesperada por um filho, irmão e amigo, revelou um crime hediondo, envolto em segredos sombrios, motivações perturbadoras e evidências que apontavam para um plano macabro. Brandon Michael Chiklis nasceu em 24 de julho de 1997, na cidade de Lowell, em Middlesex County, Massachusetts, nos Estados Unidos. Filho de Paul Chiklis e Tricia Edwards Lemar, ele cresceu em uma família que, apesar da separação dos pais, mantinha laços fortes. A separação era sugerida pelos diferentes sobrenomes dos irmãos de Brandon: Ethan Chiklis, seu irmão biológico, e Patrick e Jasmine Edwards, provavelmente filhos de outra relação de sua mãe. Mesmo com essa dinâmica familiar, Brandon tinha uma relação próxima com ambos os pais, sempre mantendo contato regular e demonstrando afeto. Ele foi criado em um ambiente onde o apoio mútuo era valorizado, algo que se refletiria em sua personalidade ao longo da vida. Na adolescência, Brandon estudou na Fitchburg High School, onde se destacou por seu interesse em escrita criativa, participando de um curso que explorava essa habilidade. Ele também se envolveu por um ano no ROTC, um programa de treinamento militar para estudantes, o que indicava uma curiosidade inicial por uma possível carreira nas Forças Armadas. Após concluir o ensino médio, ele se formou em 2015 na Monadnock Regional Vocational Technical School, onde adquiriu habilidades técnicas que o preparariam para sua profissão. Fora da escola, Brandon tinha uma paixão profunda pela natureza, sendo um membro ativo dos Boy Scouts por mais de uma década. Durante esse período, participou de acampamentos e viagens memoráveis, como uma excursão à Philmont Scout Ranch, no Novo México, que ele lembrava com carinho. Essas experiências ao ar livre moldaram seu amor por caminhadas, camping e pela vida na natureza. Na vida adulta, Brandon trabalhou como técnico de HVAC, responsável por sistemas de aquecimento, ventilação e ar-condicionado. Seus colegas e chefe o descreviam como um profissional dedicado, que se esforçava e encontrava satisfação no trabalho. Aos 20 anos, em 2018, ele vivia em Westminster, Massachusetts, com sua namorada e a família dela, uma situação que parecia trazer estabilidade à sua vida pessoal. Brandon era conhecido por sua gentileza e sensibilidade, sempre disposto a ajudar quem precisasse. Sua avó, Luísa, destacou essa característica dizendo: "Sempre que precisávamos, ele estava lá." Ele não tinha inimigos conhecidos e sua família reforçava que ele era um jovem querido, sem conflitos significativos. Além disso, Brandon mantinha uma relação amigável com sua ex-namorada, Julia Enright, uma colega de escola com quem namorou na adolescência. Mesmo após o término, os dois continuavam em contato, trocando mensagens ocasionais e preservando uma amizade. No dia 23 de junho de 2018, Brandon planejava visitar seu pai, Paul Chiklis, em Windham, New Hampshire, para celebrar o Dia dos Pais com um jantar atrasado. O evento reuniria Paul, sua nova namorada, Kirsten, e os irmãos de Brandon, prometendo ser um momento de confraternização familiar. Ele saiu de casa dirigindo seu Honda Civic cinza, mas nunca chegou ao destino. Para alguém tão responsável e comunicativo, essa ausência era alarmante. Brandon costumava avisar sobre qualquer atraso ou mudança de planos, mas naquele dia não houve nenhuma ligação ou mensagem para seu pai ou sua namorada, o que imediatamente levantou preocupações. Preocupados com o silêncio de Brandon, Paul e Kirsten tentaram contatá-lo por telefone, sem sucesso. Eles também falaram com a namorada de Brandon, que confirmou que ele havia saído de casa com a intenção de visitar o pai, mas não tinha mais informações. A angústia da família cresceu,
E no dia seguinte, 24 de junho de 2018, eles registraram um boletim de ocorrência declarando Brandon oficialmente desaparecido. A polícia foi acionada e a família começou a se mobilizar para encontrar respostas. A comunidade local se uniu à família Chiklis, ajudando a espalhar a notícia do desaparecimento. Cartazes com a foto de Brandon e pedidos de informações foram distribuídos por Westminster, Windham e cidades vizinhas. Nas redes sociais, amigos e familiares compartilharam apelos descrevendo Brandon como um jovem confiável e pedindo que qualquer pista sobre seu paradeiro fosse comunicada à polícia. Essa mobilização refletia o quanto Brandon era querido e a urgência de encontrá-lo, enquanto a família aguardava ansiosamente por qualquer notícia. A polícia de Massachusetts e New Hampshire respondeu rapidamente ao desaparecimento, organizando buscas extensas que cobriram uma área de cerca de 55 milhas quadradas ao redor da casa de Paul Chiklis, em Windham. As equipes de busca incluíam policiais, cães farejadores e voluntários da comunidade, que percorreram áreas rurais, estradas secundárias e possíveis rotas que Brandon poderia ter tomado. Eles examinavam matas, margens de rios e qualquer lugar onde ele pudesse estar, seja perdido, ferido ou em perigo. Apesar do esforço, as buscas iniciais não encontraram pistas concretas, aumentando a tensão entre os investigadores e a família. 6 dias após o desaparecimento, em 29 de junho de 2018, uma descoberta importante mudou o rumo da investigação. O Honda Civic cinza de Brandon foi encontrado abandonado no estacionamento do Hannaford Supermarket, na Route 202, em Rindge, New Hampshire, a aproximadamente 70 quilômetros de Windham, onde ele deveria estar. O carro estava intacto, sem sinais de arrombamento, luta ou danos. Curiosamente, nenhum pertence pessoal como carteira, celular ou chaves foi encontrado no veículo, o que sugeria que Brandon poderia tê-lo deixado ali voluntariamente ou que alguém o abandonou para despistar a polícia. Não há registros detalhados sobre exames forenses, como busca por impressões digitais ou DNA no carro, mas a ausência de pistas imediatas deixou os investigadores intrigados, considerando tanto a possibilidade de Brandon ter parado ali por conta própria, quanto a de alguém ter movido o veículo para confundir as buscas. Um avanço significativo veio com a análise dos registros telefônicos de Brandon. A polícia obteve acesso aos dados de seu celular, que revelou que o aparelho fez seus últimos pings, sinais de conexão com torres de celular, na região de 171 Packard Hill Road, em Ashburnham, Massachusetts, no dia 23 de junho de 2018, antes de ser desligado permanentemente. Esse endereço correspondia à residência de Julia Enright, a ex-namorada de Brandon, com quem ele manteve uma amizade após o término do namoro na adolescência. Essa conexão levantou suspeitas imediatas, direcionando a investigação para Julia e sua possível ligação com o desaparecimento de Brandon. No dia 10 de julho de 2018, a investigação sobre o desaparecimento de Brandon Chiklis tomou um rumo sombrio quando um corredor, passando pela Route 119, em Rindge, New Hampshire, notou um embrulho estranho escondido na vegetação à beira da estrada. Ele imediatamente alertou as autoridades, que isolaram o local para uma análise detalhada. Ao abrirem o pacote, os investigadores encontraram o corpo de Brandon, envolto cuidadosamente em uma manta, coberto com lona plástica e selado com fita adesiva. O calor intenso do verão havia acelerado a decomposição, deixando o corpo em um estado avançado de deterioração, o que dificultou o trabalho inicial dos legistas. A cena chocou até os policiais mais experientes, que notaram o cuidado meticuloso com que o corpo foi embrulhado, sugerindo uma tentativa deliberada de ocultar o crime e evitar a detecção de odores. A identificação do corpo foi um desafio devido ao estado de decomposição, mas a polícia conseguiu confirmar que se tratava de Brandon Chiklis por meio de uma comparação odontológica, usando registros dentários para estabelecer a identidade. Durante a autópsia, o legista descobriu evidências de um ataque extremamente violento,
Brandon sofreu pelo menos 10 feridas por facada no torso e sua camiseta apresentava 12 cortes distintos, indicando golpes repetitivos e agressivos. Os investigadores notaram que o número excessivo de facadas, um fenômeno conhecido como overkill, apontava para um crime movido por intensas emoções, possivelmente raiva ou uma motivação pessoal profunda. Embora a decomposição tenha dificultado determinar a causa exata da morte, ficou claro que o assassinato foi cometido por esfaqueamento, com os golpes sendo mais do que suficientes para tirar a vida de Brandon. Com a descoberta do corpo, a investigação ganhou urgência, e o foco se voltou para a última pista concreta: os pings do celular de Brandon, que o colocavam na residência de Julia Enright, em 171 Packard Hill Road, Ashburnham, Massachusetts. Julia, uma jovem de 21 anos, era uma figura conhecida na vida de Brandon. Eles haviam namorado durante a adolescência, na época do ensino médio, e mesmo após o término, mantinham uma relação amigável, trocando mensagens esporádicas. Com base nessa conexão, a polícia obteve mandados de busca para a casa de Julia, onde ela vivia com seu pai, e começou a explorar a possibilidade de seu envolvimento no crime. A busca na propriedade de Julia revelou uma série de itens perturbadores que levantaram ainda mais suspeitas. No quarto dela, os investigadores encontraram frascos contendo sangue, ossos de animais, órgãos em decomposição e carcaças embrulhadas em lonas, um método que lembrava de maneira assustadora o embrulho usado no corpo de Brandon. Eles também descobriram um balde com preservativos usados, indicando comportamentos incomuns que intrigaram a equipe. Várias facas foram encontradas, mas nenhuma foi diretamente ligada ao assassinato. A atenção dos investigadores, no entanto, se concentrou em um Baumhaus, casa na árvore no terreno, que pertencia a vizinhos, mas era frequentemente usado por Julia para encontros com amigos. Esse local se tornou o ponto central da investigação. Ao inspecionar o Baumhaus, a polícia encontrou evidências cruciais: manchas de sangue nas escadas que levavam à estrutura, no interior e sob o assoalho, que, após testes de DNA, foram confirmadas como sendo de Brandon. Um tapete novo no chão do Baumhaus levantou suspeitas de que o original poderia ter sido removido para esconder vestígios do crime. Além disso, os investigadores notaram algemas fixadas nas paredes internas, o que Julia alegou terem sido instaladas em 2015 para atividades recreativas. No entanto, uma vizinha, que limpava o Baumhaus ocasionalmente para uso com seus filhos, testemunhou que não viu essas algemas durante limpezas em 2017 e 2018, sugerindo que poderiam ter sido colocadas mais recentemente, possivelmente com intenções relacionadas ao crime. Os interrogatórios de Julia Enright começaram logo após as descobertas na propriedade. Inicialmente, ela negou qualquer contato com Brandon no dia 23 de junho, afirmando que ele não apareceu para um encontro secreto que ela havia pedido para manter em sigilo. Confrontada com mensagens de texto recuperadas pela polícia, Julia mudou sua história, admitindo que os dois se encontraram no Baumhaus para conversar e beber álcool. Segundo ela, Brandon saiu por volta das 3 horas da tarde para encontrar um suposto traficante de cocaína e nunca voltou. Essa versão foi recebida com ceticismo, já que a família de Brandon negou que ele tivesse qualquer envolvimento com drogas, e não havia evidências de mensagens ou contatos que corroborassem essa história. Durante os interrogatórios, Julia hesitou em entregar seu celular, surpresa ao saber que mensagens deletadas poderiam ser recuperadas. Após alguma pressão, ela cedeu o aparelho, que se revelou uma fonte crítica de evidências. As mensagens recuperadas do celular de Julia mostraram que ela convenceu Brandon a ir ao Baumhaus, insistindo que o encontro fosse mantido em segredo e prometendo uma surpresa. No mesmo dia 23 de junho, às 10 horas e 2 minutos, Julia enviou uma mensagem ao seu namorado, Jonathan Lind, dizendo: "Vou tentar algumas coisas e espero ter uma surpresa para você." Outra mensagem enviada antes perguntava: "Acha que podemos adicionar bolhas a um banho de sangue?" Uma frase que sugeria uma fascinação perturbadora por sangue.
Mais tarde, Julia escreveu que Jonathan não gostou tanto do presente quanto ela esperava, uma declaração que intrigou os investigadores por sua ambiguidade e possível conexão com o crime. No laptop de Julia, protegido por senha, a polícia encontrou um diário digital com anotações que chocaram a equipe. Em uma entrada, ela escreveu: "Eu tenho uma curiosidade insaciável de matar uma pessoa. 5 dias após o assassinato, em 28 de junho de 2018, ela registrou: Foi uma espécie de presente. Fiz isso só para ele. Essa era a minha intenção." Julia também descreveu sentir excitação sexual com o ato e detalhou sua fascinação por morte, decomposição e ossos. Ela mencionava criar bone art, arte com ossos, a partir de carcaças de animais coletadas, e admitiu ter roubado ossos de um cemitério antigo como um presente para Jonathan, embora negasse que o presente fosse o corpo de Brandon. Essas anotações reforçaram a teoria dos investigadores de que o crime poderia ter motivações mais complexas e perturbadoras do que uma simples disputa pessoal. A investigação sobre o assassinato de Brandon Chiklis revelou detalhes inquietantes sobre Julia Enright, cuja vida e interesses lançaram luz sobre possíveis motivações para o crime. Aos 21 anos, Julia trabalhava como flebotomista em um laboratório clínico, uma profissão que envolvia coletar e analisar amostras de sangue diariamente. Esse contato constante com sangue parecia alimentar uma fascinação profunda que ia além de suas responsabilidades profissionais. Fora do trabalho, Julia tinha uma segunda ocupação como dominatrix, atuando sob o pseudônimo Mistress Jasmine. Ela oferecia serviços de BDSM, incluindo blood play, uma prática que envolvia o uso de sangue em contextos íntimos, conforme anunciado em seus cartões de visita e propagandas. Ela justificava parte de seu comportamento dizendo ser fã de Marilyn Manson, alegando que suas anotações mórbidas eram inspiradas nas letras do cantor e não expressavam intenções verdadeiras. O namorado de Julia, Jonathan Lind, também foi implicado na investigação. Dados de celular revelaram que no dia 23 de junho de 2018, o telefone de Jonathan registrou pings em 3 locais cruciais: a casa de Julia em Ashburnham, o ponto na Route 119 em Rindge, New Hampshire, onde o corpo de Brandon foi abandonado, e o estacionamento do Hannaford Supermarket, onde o carro de Brandon foi encontrado. Esses registros sugeriam que ele esteve diretamente envolvido no descarte do corpo e do veículo. Quando questionado sobre um tapete novo no Baumhaus, Jonathan afirmou que o substituiu após um incidente sexual com Julia, que envolveu fezes, negando que a troca tivesse o objetivo de ocultar sangue. Durante o julgamento de Julia, ele invocou a quinta emenda, recusando-se a responder perguntas sobre sua vida íntima ou seu papel no crime, o que aumentou as suspeitas sobre sua participação. A promotoria apresentou alegações adicionais que reforçaram a gravidade do caso. Eles sugeriram que Julia planejou o assassinato como um presente macabro para Jonathan, apontando para mensagens e anotações em seu diário que mencionavam uma surpresa e um presente. Imagens de câmeras de segurança mostraram Julia comprando cordas e correntes em uma loja de ferragens antes do crime, indicando que ela poderia estar se preparando para algo violento. A acusação também alegou que Julia cobriu o chão do Baumhaus com uma lona e um cobertor antes do assassinato, possivelmente para facilitar a limpeza ou ocultar evidências. Uma testemunha relatou que Julia embrulhava carcaças de animais de maneira semelhante ao corpo de Brandon, criando uma conexão direta entre seus hábitos e o crime. Por fim, a promotoria fez uma alegação controversa. Em 2018, Julia teria engravidado intencionalmente com a intenção de realizar um aborto para usar os restos em experimentos, tentando subornar uma funcionária de uma clínica. Essa acusação, baseada apenas no testemunho da funcionária, não foi comprovada por evidências concretas, mas adicionou um elemento perturbador ao perfil de Julia. Em 24 de julho de 2018, no que seria o 21º aniversário de Brandon, Julia Enright foi presa e acusada de assassinato em primeiro grau.
A descoberta de sangue de Brandon no Baumhaus, combinada com as contradições em suas declarações durante os interrogatórios, levou à sua detenção imediata, sem direito à fiança inicial. Julia se declarou não culpada e sua defesa começou a preparar sua estratégia para o julgamento, que teve início em novembro de 2021. O juiz decidiu proibir câmeras no tribunal, limitando o acesso público aos depoimentos e deixando a cobertura do caso dependente de relatos secundários. No julgamento, a promotoria argumentou que Julia atraiu Brandon ao Baumhaus com a intenção clara de matá-lo, executando um plano premeditado. Eles destacaram as mensagens de texto, as anotações no diário, as compras de cordas e correntes e o comportamento de Julia após o crime, como sair para comer sushi com Jonathan, como provas de sua frieza e planejamento. A obsessão de Julia por sangue e morte foi apresentada como um fator motivador, sugerindo que o assassinato satisfazia suas fantasias mórbidas. A promotoria também trouxe à tona a profissão de Julia como dominatrix, exibindo fotos dela em trajes de BDSM e detalhes de seus serviços, uma abordagem que a defesa considerou irrelevante e estigmatizante, mas que foi permitida pelo juiz para contextualizar o estado mental de Julia. A defesa, por sua vez, admitiu que Julia causou a morte de Brandon, mas insistiu que foi um ato de legítima defesa, não um assassinato planejado. Julia testemunhou visivelmente emocionada, alegando que convidou Brandon para um encontro sexual consensual, mas mudou de ideia. Segundo ela, Brandon tentou forçá-la e ela reagiu esfaqueando-o para se proteger. A defesa atribuiu as anotações perturbadoras do diário à influência de Marilyn Manson, argumentando que eram expressões artísticas, não intenções reais. Eles também contestaram a relevância da profissão de dominatrix, afirmando que sua inclusão no julgamento era um ataque preconceituoso que não tinha relação com o crime. Depoimentos importantes marcaram o julgamento. Tricia, mãe de Brandon, descreveu o impacto devastador do crime, dizendo que todos os dias precisava escolher entre passar pelo local onde o corpo do filho foi abandonado ou onde seu carro foi deixado. Paul Chiklis, o pai, descreveu Julia como um demônio, destacando que ela era próxima da família antes do crime, o que tornava sua traição ainda mais dolorosa. Louisa, a avó de Brandon, revelou que usava um colar com as cinzas do neto em forma de abelha, em homenagem ao apelido carinhoso Bumblebee. Uma amiga de Julia testemunhou que ela havia comentado casualmente que não se importaria de ir para a prisão, pois poderia fazer exercícios, ler e relaxar, uma declaração que sugeria uma atitude despreocupada em relação às consequências. Após 3 dias de deliberação, em 29 de novembro de 2021, o júri declarou Julia Ann Wright culpada de assassinato em 2º grau, em vez de 1º grau, possivelmente por considerar que a premeditação não foi comprovada de forma definitiva. Em 18 de janeiro de 2022, Julia foi condenada à prisão perpétua, com a possibilidade de solicitar liberdade condicional após 25 anos. Durante a audiência de sentença, Julia expressou remorso, dizendo que pensava no crime diariamente e orava pelas famílias envolvidas. Mas sua decisão de não mencionar Brandon pelo nome irritou os parentes da vítima, que sentiram falta de uma referência direta ao jovem que perderam. A família de Brandon agradeceu aos investigadores e ao sistema judicial, aliviada por ver alguma justiça, mas devastada pela dor que continuava a carregar. 2 semanas após o julgamento de Julia, Jonathan Lind foi preso, acusado de transporte de cadáver, assistência ao assassinato, perjúrio e obstrução de justiça. Ele pagou uma fiança reduzida de $7.500, financiada por seu pai, e foi liberado com a condição de usar um monitor GPS enquanto aguardava seu julgamento. Até fevereiro de 2022, não havia atualizações sobre o andamento de seu caso, deixando em aberto o desfecho de sua participação no crime. A tragédia de Brandon Chiklis deixou marcas profundas em sua família, amigos e na comunidade de Ashburnham, Massachusetts. O impacto do crime reverberou entre aqueles que conheciam Brandon e sua ex-namorada,
Julia Enright, pegando todos de surpresa. Colegas de escola de ambos expressaram choque com o desenrolar dos eventos. Eles descreviam Julia como uma pessoa reservada e inteligente, que preferia ficar sozinha e nunca demonstrava sinais de violência, enquanto Brandon era lembrado como um jovem amigável, divertido e sem conflitos conhecidos. A comunidade local se uniu em solidariedade à família Chiklis, mostrando apoio de forma tangível. Por meio de uma campanha no GoFundMe, amigos, conhecidos e até ex-colegas de escola de Brandon arrecadaram mais de $13.000 para cobrir os custos de seu funeral. Refletindo o carinho e o respeito que ele inspirava, esse gesto coletivo trouxe algum consolo à família, que enfrentava a dor de uma perda tão brutal. Para honrar a memória de Brandon, sua família organizou um evento especial em 22 de julho de 2023, data em que ele completaria 26 anos. Em Ashburnham, amigos, parentes e apoiadores se reuniram para uma marcha fúnebre seguida de uma caminhada por um trilho local, terminando com um acampamento ao ar livre. Essas atividades foram escolhidas para refletir a paixão de Brandon pela natureza, que ele cultivava desde criança como Boy Scout. Sua mãe, Tricia, liderou a iniciativa, arrecadando fundos para garantir que crianças de famílias menos favorecidas também pudessem participar. A caminhada contou com a presença de alguns dos jovens Boy Scouts que Brandon orientava, reforçando seu legado como um líder dedicado que compartilhava seu amor pelo meio ambiente. O evento foi uma forma de manter viva a memória de Brandon, celebrando quem ele era, em vez de focar apenas na tragédia que o tirou. O impacto do crime na família de Brandon foi devastador e contínuo. Paul Chiklis, seu pai, expressou a angústia de nunca mais ouvir a voz do filho, lamentando o futuro promissor que Brandon tinha pela frente. Ele descreveu a perda como uma ferida que nunca cicatrizaria, marcada pela promessa não realizada de um jovem cheio de vida. Tricia, a mãe de Brandon, enfrentava um lembrete diário do crime, já que vivia perto dos locais onde o corpo e o carro de seu filho foram abandonados. Ela relatou a dificuldade de escolher diariamente entre passar pelo ponto onde o corpo foi descartado ou pelo estacionamento do supermercado onde o veículo foi encontrado, uma decisão que reabria a dor a cada viagem. A avó de Brandon, Louisa, encontrou uma forma de manter o neto por perto, usando um colar com um pingente de abelha contendo suas cinzas. O pingente, inspirado no apelido carinhoso Bumblebee que ela dava a Brandon quando criança, simbolizava o amor eterno que ela sentia por ele. Apesar da condenação de Julia Enright, algumas questões sobre o caso permanecem sem resposta. A narrativa de Julia, que alegava ter agido em legítima defesa, entrava em conflito com evidências que sugeriam planejamento, como as mensagens prometendo uma surpresa a Jonathan Lind, as compras de cordas e correntes e as anotações em seu diário expressando uma curiosidade por matar. Essas contradições deixaram dúvidas sobre o que realmente a motivou, com a teoria da promotoria de que o assassinato foi um presente para Jonathan, sendo vista como especulativa, mas sustentada pelas palavras de Julia. A ausência de atualizações sobre o julgamento de Jonathan Lind, acusado de ajudar a descartar o corpo, também mantém incertezas sobre o grau de sua participação e as consequências que enfrentará. Por fim, a decisão do júri de condenar Julia por assassinato em segundo grau, em vez de primeiro, gerou questionamentos sobre como as evidências de premeditação foram interpretadas, especialmente porque o julgamento não foi gravado, dificultando uma análise detalhada do veredicto.